Vídeo um pouco diferente e vocês vão acompanhar passo a passo da montagem de um carro do zero. Nós vamos instalar nesse Civic aqui um kit performance. Vocês vão acompanhar as adaptações que normalmente são feitas, as diferenças da montagem. E isso aí vai fazer bastante diferença às vezes no entendimento para quem não conhece, para quem não vive essa realidade. E antes do carro estar ali, a gente passa por um processo de andar no carro. O carro chegou, eu já dei uma volta no carro para entender alguns barulhos, para ver se tem alguma coisa de irregular. Isso é muito importante porque às vezes o cliente está acostumado com o carro e ele não escuta algum barulho. E na hora que a gente que vive isso dia a dia, pega o carro para andar, a gente costuma ouvir alguns barulhos. Até mesmo segurança nossa, segurança dele, para evitar qualquer desgosto de alguma forma, né? Mas até então, o carro a gente já viu que algumas coisas pode ser que precisam trocar, mas agora vem a parte da conferência. Mas o primeiro passo é andar no carro original, pegar essa percepção, entender a questão da montagem do porta-malas, né? Aonde vai ficar, se vai ter som agora, se não vai, se o cliente quer algo específico, isso aí também conta bastante. Por quê? Porque às vezes você monta o carro de um formato e depois o cliente, sei lá, vai montar um som, vai fazer alguma coisa do tipo, aí você acaba fazendo o serviço duas vezes. Aí você vai cobrar, pode ser que o cliente não goste. Mas toda informação é válida, é necessária antes de montar o carro. Então, bora pro início. Na verdade, segunda parte, né? Já andei no carro e agora nós vamos começar a desmontagem. Isso aí, deixa eu virar aqui para vocês acompanhar. O carro já tá no elevador. O Arley, para falar a verdade, já começou a parte da caixinha ali, né? Já começou a passar a parte elétrica. Opa! Então vamos lá, já passou a fiação. Fiação a gente trabalha com cabo primeira linha. Hoje no mercado existe cabo primeira linha, segunda linha e terceira linha. O que vai interferir disso? Pessoal, interfere principalmente no preço. Por que eu tô falando isso? O cabo em si, o cabo primeira linha, ele tem uma quantidade de cobre no interno dele. Tá? O cobre do fio manda muito. O segunda linha, ele tem mais capa externa, né? Ele fica mais grossinho, só que essa borracha externa, ela vem mais grossa, só que vem menos cobre. Então, por exemplo, é como se fosse isso daqui, ó. Sei lá, vem menos fio aqui dentro. E o terceiro, pior. Então, na hora de comprar, compre cabos que sejam primeira linha, tá? Aqui nós estamos passando do compressor e o da central e bloco de válvula. Já é o porta-fusível e agora a gente vai dar sequência na parte de desmontagem e em seguida volto para o porta-mala do carro. Então acompanha aí. Parte do carro desmontado, já fiz uma avaliação e eu vou mostrar para vocês aqui duas situações que é comum nesses carros de ter que trocar. Então vamos lá. Primeira parte traseira são as buchas. Essas buchas aqui, na maioria das vezes, ela tá estourada. Aí você vai conferir com o carro no alto, às vezes, você não vai achar folga. Só que é porque o conjunto tá todo esticado. Então na hora que você põe no chão, imagina comigo esse braço aqui, ó. Na hora que você põe no chão, ela levanta. Aí ela fica com uma folga aqui, ó. E essa folga dá barulho, faz a traseira ficar, às vezes, dançando, né? A gente fala rabiando aqui. Então, essas buchas aqui, deixa eu mostrar com claridade pra vocês. Bom, ali já dá pra ver que ela tá estourada, olha só. Aqui. E aqui. Então essas buchas estão estouradas. O restante aqui tá ok. Aqui tá justinho. Essa aqui também costuma dar folga. Essa aqui em si também tá boa. Não tem folga. A do braço lá não tem folga. Dianteira. Bucha do leque aqui eu já conferi. Não tem folga. Essa daqui também não tem folga. Ela tá começando a dar alguns sinais aqui, ó. Muita gente às vezes trocaria. Eu vou passar pro cliente e ver se ele vai querer trocar. Tem necessidade agora? Não. Mas o que acontece? Como ela já tem algumas marcas, pode ser que em breve ela estoure. Porque agora ela vai... Antes ela trabalhava só com um formato, né? Que o carro tá alto. Agora o ângulo dela vai mudar mais. Então, ou seja, ela tem um risco de estourar um pouco mais rápido. Mas vamos dar sequência. Outro também que costuma estar estourado. Suporte do motor desse carro.
E o pé de aço desse carro, tanto que é fino. Por que faz o chapeamento? Esse pé de aço, vocês estão vendo, ele tem menos que 1 milímetro, mais ou menos. O chapeamento ele é feito com 3 milímetros. Então ele vai pegar daqui da frente. A gente costuma fazer ele um pouco passando aqui, né? Pega daqui e vai até aqui, protegendo o cárter, né? A parte da caixa. Passa um pouco do escapamento e vem no agregado. Então ele protege todo esse conjunto aqui, ó. E isso também existe várias formas de fazer, né? Às vezes a pessoa quer fazer até aqui, ela pode fazer. Então isso não tem um padrão exato. A proposta do chapeamento é você proteger os itens necessários para caso acontecer uma eventualidade, tá protegido. Vai ter uns que vai fazer um acabamento mais fechado, mais arredondado, outros vai fazer um acabamento mais quadrado, mas o segredo principal do chapeamento é você tirar as curvas, né? Para não ficar pegando vários lugares. Então se ela vem assim, você faz uma curvinha para cima para evitar. E o que pegar nela passar direto. E embutir parafuso também, que se você deixa os parafusos cabeçudos assim, ó, ele vai raspando e vai lixando. O ideal é fazer ela lisa e colocar os pontos de fixação escondidos ou para cima. Esse carro nós vamos passar a mangueira ainda e acabar de desmontar essa parte traseira. Então bora dar sequência. Bom, suspensão toda desmontada. Vou mostrar pra vocês aqui a bucha que eu falei que tava ruim, olha lá. Essa bucha, além de dar barulho que eu falei, o carro ainda acaba ficando sem estabilidade. Aqui é a parte onde fica a bolsa. Então a gente vai fazer uma fixação para ela. Vou mostrar pronto para vocês que a bolsa vai ser parafusada por baixo. Então eu faço de um formato aqui que eu já corrijo a torção da bolsa. Até bom que você pega dica. Lá nos assinantes no Instagram tem como é que eu faço o posicionamento exato da bolsa. Então, para quem gosta aí de acompanhar, a gente tem um canal lá de assinantes lá no Instagram, R$19,90 mês, tem com muito conteúdo salvo lá, com dica, com um monte de coisa lá, para você montar ou até dar manutenção no seu carro. Vou mostrar aqui já já. E a dianteira, vamos lá. Diferença do amortecedor do Civic G9 para o outro é a bilheta, né? Para quem não sabe, bilhetinha ali que faz a diferença, mas nem sempre a gente usa. Vou montar o conjunto aqui e vou mostrar a questão do coxinha adaptável para esse carro. Então, acompanhe. Agora a gente vai para a montagem do amortecedor com bolsa e coxinha, por aí vai. Esse carro vai ser, igual eu falei para vocês, é um kit performance. Esse kit performance nosso é uma das melhores opções hoje e ele já vai com bolsa Super Comfort. Então, nossa bolsa de 90, né? A gente vai usar a bolsa reta nesse carro, que ele vai ter uma roda maior. Então, vai ser... Se eu colocar o modelo cônico, ela corre o risco de pegar no pneu, sabe? Com uma mão aqui vai ser um pouco difícil, mas vai dar pra vocês terem ideia. Toda bolsa de 90 é igual? Teoricamente sim, mas existe alguns detalhes aí que é válido. O principal é a borracha. Não é todas as borrachas lisas que são iguais, tá? Hoje no mercado tem uma outra que ela tem menos camada, é uma borracha mais fina e é mais barato também. Outra coisa, as bases, o alumínio, o trabalho. Esse formato nosso, ela tem esse côncavo aqui, ó, para facilitar na hora de você encaixar e evitar ficar cortando o sabe? Quando ela é reta, às vezes ela pega na rebarba e às vezes também ela corre de amassar. Conforme a posição do canal do o-ring ali onde ela ficar, às vezes fica muito perto. Como ela fica encostada aqui, ó, pode ser que ela amasse. Aí você acaba perdendo. Outra coisa também essa distância aqui, ó, tá vendo ali dentro? Se ela tiver uma distância muito alta, você perde na altura. Aqui ela tá no limite, ó, dois canais de o-ring. Bom, um segredinho básico na hora de montar, vaselina. Isso aqui pode passar a vaselina. Detalhe aqui, ó, às vezes a gente monta o carro, entrega, o cliente vai falar assim, ah, meu amortecedor já estourou, porque tá sujo. E na maioria das vezes não é, porque a vaselina às vezes ela escorre, né, na hora que o amortecedor tá trabalhando, ele esquenta. Na hora que ele esquenta, às vezes ele fica sujo aqui, né, porque a vaselina vira um líquido, às vezes ele pega impureza, o cliente acha que estourou, mas é só essa vaselina aqui mesmo que a gente passa tanto na haste quanto na bolsa, ó. Não usem graxa, tá? Usem detergente, algum sabão, alguma coisa do tipo que não seja corrosivo, caso você não tenha o recurso de usar vaselina. Mas se você puder, compre um pote de vaselina desse aqui, ó, deve ser R$10. Isso aqui dura demais na conta. E serve para outras coisas aí também. Bom, o segredo na hora de montar é você fazer isso daqui, ó, e rodando ela. Como eu tô com a mão aqui, fica mais difícil.
A gente tem uma outra ferramenta também de encaixar. Passou. Nesse caso aqui eu vou tirar de novo para me ver se eu não cortei ele. Conferir o O-ring. Não, filé. Agora vai passar mais fácil. Às vezes na hora de montar isso aqui, você corta o O-ring, pronto. Até você descobrir vazamento. Passou, certo? Agora, o nosso calço anti-ruído. Esse calço anti-ruído aqui, ó. Ele vai aqui em cima. Para fazer o contato da bolsa com o coxim, né? Lembrando que nós vamos usar um coxim adaptável aqui. Se você conhece de que é esse coxim, deixa nos comentários aí. Esse coxim, esse furo, ele é adaptado, é um furo mais largo do que a haste. E o nosso calço anti-ruído, ele já vai com esse formato aqui para tirar essa folga. Vou tentar descer bem ele aqui. Bom, a bolsa desceu. Então, ele vai encaixar ali dentro. Quem precisar desse calço, da bolsa, isso tem lá no nosso site, tá disponível. Então tá aí na legenda. A gente consegue enviar, tem a pronta entrega. Então vamos lá. Então, ó, esse calço, ele vai encaixar tirando essa folga, ó. Se eu deixar ela aqui, ó, por cima, ó. Então na hora que eu colocar, ó, vai encaixar certinho. Deixa eu mostrar aqui de fora. Fica mais fácil vocês entenderem, ó. Ver se encaixou na mão. Tá um pouco mais difícil. Pera aí. Que foi? Recurso, tá? Quem tá filmando... Aí não desceu todo. Na hora que eu apertar ali, ajusta. Ó. Encaixou aqui. Detalhe. O calço eu não vou perder na altura. Não vai, porque você precisa de uma distância mínima. Se você deixa muito alto, você perde. Se você deixa ele muito perto, às vezes eu vou pôr só uma arruelinha. Na hora que você monta, esse coxinho ele estufa. Com o peso do carro ele estufa. Aí a hora desse conjunto encostar na bolsa. Aí ele vai ficar pegando, esse parafuso aqui fica pegando aqui na base. E o coxinho fica rangindo. Então, ele foi pensado a conta aqui certinho. Vai ficar mais baixo, ó, tem essa distância e ele embute um pouco mais. Mas vou montar aqui porque com uma mão só tá um pouco difícil. Vou terminar e mostro prontinho pra vocês aí. Deixa eu mostrar outro negócio pra vocês aqui. O seguinte, esse coxinho, ele bate basicamente idêntico no furo original. Mas não é 100%. Então o que você tem que fazer? Com uma lima, a gente tem que alargar um pouquinho o furo. Pouquinha coisa, coisa mínima. Somente para ele passar livre. Então tem que fazer nos 3 furos aqui de cada lado. Vou fazer isso agora. Pessoal, já evoluiu bem aqui. Mostrar um pouco para vocês. Bolsa no lugar, enroscada em cima. Bolsa de suspensão, ela sempre tem que ser fixa em cima e embaixo. Muita gente às vezes coloca só um guia, mas isso não é legal. Porque se você põe só um guia andando, essa bolsa ela vai dar barulho e ela vai ficar trabalhando torcida. Então isso aí faz com que a bolsa rasgue, comece a trabalhar torta, dá barulho, etc. Então essa aqui tá enroscada em cima, vai ser enroscada embaixo. Aqui, ó, a gente faz essa inclinação aqui na base, porque na hora que esse carro baixa, o leque faz assim, ó. Então a bolsa fica sempre torta. Então a gente faz uma correção. Nessa parte de baixo, já foi trocada a bucha ali. Dessa aqui, a mangueira ficou para trás. Tem alguns casos que a gente, na grande maioria, a gente monta ela virada para frente. Só que como esse carro a gente quer ganhar um pouco mais de altura, em algumas situações a gente tem que mudar isso. Então como ele vai ter sensor também, influencia. Então ainda falta fazer a fixação dos sensores, que vai ficar aqui atrás. A dianteira já está montada, só que ainda tem que colocar os sensores. Não está tudo pronto. Mas amortecedor, bolsa, mangueira tá aí, ainda tem que pôr os sensores. E tá evoluindo. Logo mais atualizo pra vocês. Pessoal, uma das melhores horas, né? Testar carro. Tô aqui no Civic, finalizado. A gente faz alguns testes dentro da loja. Em seguida agora a gente vai para o teste da rua, que é o teste andando no carro. Nesse teste eu costumo rodar em média de 5 a 7 quilômetros. Pego alguns lugares aqui próximo à oficina que eu consigo simular algumas situações, como por exemplo rua calçada, quebra-mola mais alto,
uma parte mais lisa. Alguns lugares que eu vou mostrar para vocês aqui, a torção do carro, né, para ver se vai interferir alguma coisa. Como é um carro que tem sensor de posição, a gente tem que simular algumas situações aqui que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então acompanha comigo aí. Testes mais severos, né? Bora. Eu já costumo pegar um pedaço que é bem ruim, um lugar que já tem muita irregularidade no asfalto. Talvez na câmera não dá pra vocês terem ideia, mas é que é muito ruim. Agora tem um lugar aqui que eu costumo passar, que eu falo, todo teste é pouco, porque a gente não sabe o jeito de cada pessoa andar no carro, os lugares que ela vai, os lugares que ela pode passar, se ela anda pesado ou não. E um deles é essa rua aqui, ó. Aqui não dá pra vocês terem ideia desse morro, mas é um morro bem íngreme. Eu simulo algumas freadas mais fortes, dá pra me ver se tem algum barulho ou não. Escutei um barulho lá atrás, mas eu acredito que seja a tampa da caixinha. Não sei se deu pra vocês ouvirem, né? Agora, um outro teste. Nessa outra rua. O único detalhe aqui, o carro já tá na reserva. A gente sempre indica o cliente deixar o carro um pouco mais, porque já tive várias situações. Esse morro é muito alto, vocês não têm ideia, aqui na câmera não dá pra ter ideia, mas é muito alto. Então eu paro. Essas partes lá tem uma costela aqui no meio da rua que eu viro a direção, o carro torce bastante. Aqui tá ok. O carro até então sem barulho, super macio. Essa rotatória. Recentemente eu tava testando o carro, vou contar uma história pra vocês aqui. Tava testando o carro e logo depois dessa rotatória aqui, ó, a primeira direita, na hora que eu virei uma blitz gigante, gigante. Aqui sempre tem blitz. Eu passando, né? Graças a Deus não me pararam, mas depois eu pensei, falei, será que o documento do carro tá ok? Será que... qual seria o risco? Então depois disso a gente começou a avaliar algumas possibilidades, sabe? Porque a gente tem que ficar atento a tudo. Vai ter uma outra rua aqui que eu quero passar nela. Vou mostrar pra vocês aí também. O carro tá muito macio, muito macio. Vamos ver essa rua é outra. Eu nunca faço as mesmas rotas, né? Passo em uma rua ou outra que eu já tenho hábito. Essa ruazinha aqui também é. Aqui em Minas o morro é normal, somente aqui na nossa região. Agora, tem lugares no Brasil que é muito reto, né? Muito plano. Brasília, por exemplo, o pessoal não tá acostumado com rua igual a gente tem aqui, não. Agora isso aqui dá pra vocês terem ideia, ó. A inclinação dessa rua é quase 2 andares, olha isso. Já teve carro de não subir, eu tenho que voltar com o carro. Mas, aí, teste principal feito, troca de altura, conforto. Eu tô escutando um barulhinho, mas eu tô achando que é o step lá atrás. Então a gente sempre tem que testar, simular. Pelo menos aqui, né, eu gosto de simular algumas situações que o cliente vai passar por isso no dia a dia. Colocando na caneta não dá 10 km. Agora eu chego lá na loja, gravo as alturas novamente pra gente poder entregar o carro. Tem uns outros testes que eu vou fazer, mas senão vai ficar muito grande o vídeo e não é a ideia. Mas esse vídeo eu resolvi fazer para vocês conhecerem o passo a passo da montagem do carro, como é a questão de entrar, de montar, de sair, de testar e por aí vai. Porque a gente já trabalha com um item que de certa forma tem que ter bastante cuidado. Se a gente não tiver, a probabilidade de ter retorno é muito grande. Porque são vários itens, não é porque é ruim, é porque são muitos itens. Envolve sistema elétrico, sistema pneumático, sistema mecânico. Disso aí existe uma questão de módulo, ponto de emenda, de fio e etc. Então são vários pontos que a gente tem que testar mesmo, até mesmo a segurança do cliente nossa, né? Mas o carro tá muito macio. Civic, eu vou falar com vocês, a gente já montou mais de 50 Civic. A gente consegue agilizar bastante, você vê que foi muito rápido. Pra ser exato, esse carro montamos em menos de 3 dias.
trabalhados menos de 3, né? Mas mesmo a gente voltando vários, né, que a gente puder evoluir, modificar ou para ficar melhor, a gente vai fazer. Mas o carrinho ficou bem macio, bem gostoso. Agora é dar um banhozinho na lavada e fazer uma foto legal dele. Carro finalizado. Agora vocês vão ver, depois de acompanhar o passo a passo de tudo feito, vocês vão ver o resultado desse carro que não teve corte, não teve ponta, não teve longarina, não teve nada. Lembrando, esse carro está montado com as rodas originais, pneus originais, e o resultado, vamos ver se vocês vão gostar. Aqui o carro está todo alto. Fica um pouco mais de 2 dedos pela posição que ele está. Traseira toda alta. Quase 3 dedos também. E agora a altura toda baixa. Calma que desce uma gole. Carro finalizado. Lembrando que esse carro teve sensores de posição. Aqui ele está na altura zerado, todo baixo. Agora eu vou colocar na altura 1 dos sensores. O diferencial desse sistema com sensores, que ele já vai para a altura e para, ele não vai até o máximo e depois desce para a altura. Então a altura 1 gravada, altura 2 já foi para a altura instantâneo e a altura 3. Lembrando, esse carro está com os pneus mais altos, né? São pneus que seguram o carro para baixar, mas o carro andou extremamente baixo. Essa altura roda perfeito, mas você pode ter essa liberdade de alterar as alturas conforme o seu gosto, né? A ideia dele é depois trocar as rodas por aro 20 e colocar o pneu mais baixo. Então automaticamente nessa medida que tá, você pode na verdade o carro vai ficar mais baixo visualmente, né, devido às rodas ser maiores. Então, como é umas rodas mais com diâmetro maior, ela aparenta mais alta, e o pneu se torna mais baixo também. Mas o resultado do carro ficou bem legal. O sistema ficou todo compacto aqui atrás. Montagem simples. Quem já acompanha a gente mais tempo aí já pode seguir acompanhando aí nas redes sociais, tem tudo lá. E agora é a hora, né? Véspera de feriado, sexta-feira. Nossa previsão de entrega do carro era semana que vem. Porém, conforme isso, a semana fluiu bem, a gente conseguiu finalizar o carro na sexta-feira de carnaval. E a ansiedade para pegar na sexta-feira, como é que foi? Você é louco. Tô contando aqui que a previsão de você pegar o carro era semana que vem, mas aí deu tempo de entregar, agora Filé, sol. rodar o carnaval com o carro baixo. Então é isso aí, vai ter uma sequência de vídeo acontecendo na montagem, vocês acompanham. Quem tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente aí. Precisou de peças para as pessoas? Nós temos o maior estoque de peças aqui para te atender. Atendemos atacado e varejo, então você consumidor final ou você lojista, a gente consegue te atender em peças e em kits. Aqui a gente faz o porta-mala personalizado com aquela pegada diferente. Então faça o seu orçamento, entre em contato e tire suas dúvidas. É só seguir a gente aí.